Gálatas capítulo 3. Gente, já aconteceu tanta coisa, já estou cheio de Deus, aleluia. Capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler só esse pedaço. Nós vamos continuar nossa série sobre a graça de Deus. Aleluia. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Diga comigo: Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, em meu lugar, a maldição. Amém? Pode colocar sua Bíblia na cadeira. Glória a Deus. Vamos orar? Antes de você sentar, você vai orar. Vamos pedir o sobrenatural, amém? Você vai orar por mim, para que eu seja um canal desimpedido, para que diminua eu e Cristo cresça e apareça, amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos aqui, Senhor, usa a minha vida, Pai, Espírito Santo, tenha liberdade, Senhor. O Senhor é a fonte cristalina, Senhor, inesgotável de bênção, Senhor. Ó Deus, fala conosco hoje, Pai, nós repreendemos toda obra infrutífera das trevas, todo emissário de Satanás, Senhor, todo espírito, Pai, maligno, que não seja bem-vindo aqui, que caia por terra e seja banido desse lugar, Senhor, que o fogo da Tua glória queime, Senhor, todo enganador, Pai, todo distraidor, Senhor, que a Tua graça, Senhor, seja revelada a todo o povo aqui, eu oro com fé em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que lei é essa? É a Constituição brasileira? Será que é a Constituição Federal? Não é não? Não é não? Então é o Código Civil. Não é o Código Civil? Não é? Já sei, é Lei das Marcas e Patentes. Também não? Quando a Bíblia fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, que lei é essa, irmão? Ninguém sabe. Hã? A lei do pecado da morte. Qual é a lei do pecado da morte? Você tem medo de falar, né? Eu não posso falar, Senhor, que é a Bíblia, que é o Velho Testamento. Qual é a lei do pecado da morte, gente? Hã? O diabo é a lei do pecado? Não é o diabo não, irmão. Ele só se utiliza dela. Qual é a lei do pecado da morte, gente? Hã? Só os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés? É só isso? É lei? Hã? A palavra de Deus, irmão. Ah, agora não, pastor. Agora você complicou o negócio aqui. Né? Para Paulo, o Velho Testamento, vocês sabiam que existem teólogos que não aceitam as cartas de Paulo? Existe isso até hoje. Não obstante ser cânon sagrado, Paulo ser um dos apóstolos que mais trabalhou, eles só aceitam os 4 evangelhos por causa da graça. Eles não aceitam a graça. E você? Você recebe a graça hoje, amém? Não aceitam. Incrível isso, né? Tem gente quem está na lei está falando assim, eu acho até legal mesmo, porque eu acho que eu vou ficar só mais seguro para mim e ficar com os 4 evangelhos só. Não vou aceitar, né? Mas a Bíblia toda foi inspirada por Deus, amém? Diga assim, Paulo é de Deus. Glória a Deus. Por isso que Paulo teve que fazer várias defesas, ele teve que confrontar. Ele falou, não recebi de homem nenhum. Paulo teve que falar. Quando você lê, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele está dizendo o seguinte, que ele tirou você da lei para te colocar na graça. Amém? Agora, a graça não tem a lei? Não, a graça tem a lei. O problema é onde você quer viver. Olha só, o Velho Testamento ele tem lei e graça.
O Novo Testamento tem lei e graça, não tem esse negócio. A graça de Deus está o tempo todo no Velho Testamento. Se você ler, o povo murmurou no deserto, eu não tenho o que comer. Aí Deus mandava as codornizes, lembra? Mandou aqueles os pássaros, eles tinham que comer. Eu não tenho o que comer. Aí Deus mandou o pão, não foi? Mandou aquele orvalho que transformou naquele maná. Em vez de Deus, se fosse eu acho que Deus é muito paciente, né? Dava ali um sabão, uma varada, né? O povo murmurava. Gente, alguém aqui viu o mar se abrir? O povo viu o mar se abrir e ainda continuava murmurando. E Deus só com graça. Não, mas literalmente, já viu o mar se abrir? Não, eu já vi, já tomei na cabeça. Já se abriu em cima da minha cabeça, porque o surfista, né? A Ana Clara já está também nessa unção, né? Ela vai surfar comigo e as ondas quebram, ela solta a prancha e toma na cabeça. Mas não é esse tipo de mar se abrir, não. É abrir no meio, não é assim, não. E o povo murmurava, mas teve um dia que Moisés falou, e o povo falou, sabe o que o povo falou? Moisés, nós vamos fazer tudo que o Senhor mandar. A partir dali Deus veio com juízo, porque ninguém consegue fazer tudo que está na lei. Então a graça, é interessante, depois você procura na sua Bíblia, não vai dar tempo. Deus vem com graça e misericórdia. Diga graça e misericórdia. Graça e misericórdia. A graça é você receber algo que você não merece. Bênção só é bênção se você não merece. Escuta aqui, irmão. Você está sendo abençoado, mas você não merece. Diga para o seu irmão, você é abençoado, mas você não merecia. E a misericórdia é mais ou menos o oposto. É você não receber o que você merecia. Porque eu já falei que eu não sou bom, nem você é bom. Se fosse pelo meu mérito, eu tinha que estar queimando no inferno de cabeça para baixo, tostado. Você também. Fala para o teu irmão, você não é bom. Aí tem alguém pensando, pastor, então apronta mesmo lá fora. Olha só, pastor. Nada disso, querido. Sabe por quê? Porque a graça de Deus me faz andar em vitória. Amém? A graça de Deus não é provisão para pecado. A gente vai ver isso hoje, né? Eu espero podermos ver. Mas a Bíblia fala que Cristo nos resgatou. O próprio Paulo diz, qual é a força do pecado, gente? Isso é chave. Eu vou repetir isso durante 6 meses aqui. Qual é a força do pecado? É a lei. Até brinquei ontem no Santaval, que teve a família do Léo, a Luana, o pessoal veio de Mickey Mouse, né? Veio. Mas se eu chegar para o seu irmão, chegar para você, ó, eu falei semana passada, olha, você quer ver como a força do pecado é a lei? O pecado significa errar o alvo, não fazer aquilo que você não deveria fazer. Aí tem uma placa aqui assim, tinta fresca, não toque. Normalmente o que a gente faz? Será que já está seco mesmo? Eu não tinha nada a ver com essa parede, agora tem tudo a ver comigo, eu quero só saber. Aí disfarça, não é assim? Não, agora, a partir de agora, ninguém pode pensar no Mickey Mouse, não pode pensar. Já tá as orelhinhas nascendo assim, né? No pensamento, né? Até falei com a Luana e com o Léo, falei, vocês estão pensando muito no Mickey Mouse, levaram a sério. Brincadeira. Gente, é isso. Também lembra que eu falei da pegadinha, do muro, e que ficava o pessoal gritando, aí tem uma placa, não olha, não olha, não olha, eu vou aqui falar bem rápido, aí o pessoal passava, não olha, todo mundo gritando, e o muro, aí o cara olhava, pá, tortada na cara, aí o cara reclamava, não falei para não olhar, não olha a lei, você olhou, aí todo mundo, aí passava outro, aí do muro ninguém via, né, aí ele passava um muro aqui, e não olhe, pá, aí a turma gritava, 2, aí o cara queria brigar, mas eu falei para não olha para a lei, não olha. Não é assim? A força do pecado é a lei, irmão. Então, viver nesse sistema só vai te fazer pecar. E a Bíblia diz que Cristo te resgatou da maldição da lei. Então, para que serve a lei, pastor? A lei serve para mostrar que todos carecem da glória de Deus, todos estão encerrados debaixo do pecado, não há um justo sequer. Amém, gente? A lei glorifica a Cristo, porque a lei mostra que só Ele é o vencedor. Então, esse negócio de ser conquistador, evangelho, triunfalismo, crente, você é um conquistador, não é nada, você não conquista nada. Você vai de carona na conquista de outro. Diga assim, eu só recebo a vitória. Essa é a nossa dificuldade. O diabo diz, ele é conquistador, você não. Você, eu vou tentar ser.
Para com isso, você só recebe a vitória. Só Jesus foi o vencedor. Amém? Essa é a diferença. E a Bíblia diz que ele nos resgatou. Em Gálatas 3,10 diz, um pouco antes, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ele está falando para o povo escolhido, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, o judeu. Está falando para quem conhece a lei. E ele diz, não falo aqueles que conhecem a lei. Gálatas 3,10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gente, você não é Jesus. Se fosse para você conseguir cumprir tudo, irmão, você que tinha que ir para a cruz. Amém? Isso não te liberta, não? Não dá uma alegria assim? Aleluia. Isso não dá uma saber que, poxa, mesmo que eu pequei, mesmo que assim como Pedro, Jesus falou, vem, eu comecei a ir, andar na igreja, cheio de luta, cheio de problema, eu estava caminhando sobre as águas, e estava firme, só olhando para Jesus, de repente, o vento estava lá, a tempestade, mas eu não só ouvi, mas comecei a olhar para essas coisas e afundei. Mas a Bíblia fala que Jesus estendeu a mão e levantou Pedro, amém? Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso não dá uma alegria, uma segurança para caminhar, não? Mesmo que se afundar, ele vai tirar de lá. Amém, gente? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Então, é isso que a gente tem que entender. Romanos 4,15 diz, porque a lei opera a ira. Meu Deus. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 2,23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Paulo está dizendo o seguinte, não adianta você querer fazer tudo certinho e ficar no final do dia, pastor, hoje sim, o senhor pode até me chamar para pregar. Ensinar a missão integral, eu estou apto. Porque nessa semana toda, eu orei todo dia, 2 horas por dia, a igreja pede para orar 1 hora, TSD, eu orei 2, aleluia, eu não falei no meu sentinela de oração, eu vim na torre, pastor, fiz tudo certo, cheguei na célula meia hora antes para orar com o líder, fui o último a sair, estou me sentindo muito bem por todas as obras que eu fiz, e agora eu me sinto forte para até pregar se o pastor chamar. Eu estou bem. Eu até posso dizer que eu estou bem com Deus. Ontem eu falei que estava mal com Deus, porque eu estava com os pecados aí, acho que Deus não estava bem comigo, né? Só que a Bíblia diz, você está desonrando a Deus, porque você não vai ser Jesus, nem vai cumprir toda a lei. Olha para o teu irmão e fala, você não é Jesus, querido. Não é. Fala assim com todo carinho, parece, mas não é. Porque só ele cumpriu todo o plano, é porque você é co-herdeiro, é irmão, você segue com ele. Aliás, você vai dentro dele, amém? Aleluia! É isso, né? Então, essa é a diferença. A gente não pode se gloriar na lei. Então, essa pessoa, ela está achando que vai subir aqui, é hoje, pegando fogo. Ela pode até fazer uma palavra abençoada e pregar, mas ela mesma, a Bíblia fala, está desonrando a Deus porque ela está se gloriando nas suas atitudes. Quem gloria na sua obra está desonrando a Deus. Agora, aquele que subiu aqui, igual o exemplo que eu dei, né? Do pastor presidente, que recebeu a ligação de 2 pastores titulares, na verdade de um pastor, falou, pastor, hoje não dá. O que não dá, querido? O pastor presidente perguntou. Pastor, hoje a briga com a minha mulher foi feia. Discussão até engalfinhada, unhada, a gente até rolou unhada. Hoje eu não posso pregar no culto, pastor, não tenho condições. Aí o pastor presidente só ouvindo, tem certeza? Hoje eu não consigo, hoje. Ele falou, pois querido, então, o que você me diz, meu pastor? Aí o pastor presidente, pois então, hoje vai ser o seguinte, você vai pregar então no culto de manhã e eu vou estar lá para assistir a sua mulher pregando de noite. Que isso, pastor? Sim, senhor, irmão, obedeça que é o seu pastor que está dizendo. Amém? Te vejo lá. Agora, você imagina como esse cara subiu no púlpito, né? Imagina. Só a graça. Hoje não. Aí a mulher lá olhando para ele, ela que ele me conhece, só a graça. A marca no braço dela, só a graça. Senhor, eu não tenho nada, Senhor, eu não sou digno, Senhor. Senhor, eu não sou nada, Senhor, que eu diminua, Senhor, porque de mim eles não podem receber nada. E vai quase assim, né? Aí eu olho assim,
Só se for Jesus, porque de mim não vai ter nada. Tá certo ou não tá, gente? Só que a gente parece que não gosta da graça. Sabe por quê? Por causa do orgulho no coração do homem. O orgulho, ele quer exaltar o homem. Só que eu digo para você, irmão, na salvação não tem lugar para a obra humana, mas na santificação também não tem. Não tem lugar para a sua obra, porque se a obra é minha, no final eu preciso receber um pouco da glória. Agora, se toda a obra é dele, toda a glória será dele no final também. Amém? Mas no fundo a gente sofre porque a gente quer um pouquinho da glória. Só que a Bíblia diz que Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Como é que está o nosso coração em relação a isso? Até as crises, até o fato de estar na igreja, não estar, ter vontade de vir, não ter vontade de vir, ter vontade de vir, tem a ver com orgulho. Porque nós já falamos aqui que o senso de inferioridade de uma pessoa é só uma ponta da vara do senso de orgulho. Toda pessoa que tem complexo de inferioridade é orgulhosa. E todo orgulhoso tem complexo de inferioridade. Não é verdade, gente? Verdade. Verdade. Glória a Deus. Então, assim, a gente começa a entender. Olha o que diz Romanos 6, 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você pode dizer isso? O pecado não terá domínio sobre mim, pois não estou debaixo da lei, mas da graça. Aí ele pergunta, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo diz, de modo nenhum. Não é a razão, não é a provisão para você pecar. Agora é interessante, né? Aí alguém está pensando, pastor, você não conhece, eu estou em pecado, minha vida está horrível, estou me sentindo mal. É porque você está debaixo da lei. Está a fim de trocar hoje? Amém? Assim como Jesus substituiu você na cruz, hoje a graça, porque a graça é uma pessoa, a graça é Jesus, quer substituir você na lei. Amém? Se você estiver debaixo da lei, você vai estar debaixo de maldição. É isso que a Bíblia diz. O problema é que muita nossa motivação para trabalhar na obra, para fazer as coisas para Deus, é uma motivação manchada. Muito, e Deus vai mostrar isso para você. Muito é proveniente de acusação. Tem gente que está por constrangimento, por acusação, outros enganos, e não da graça. Graça tem a ver com gratidão. Graça é combustível para fazer a obra de Deus. Diga assim, a graça é o combustível para fazer a obra de Deus. E não me comece a dizer um para os outros, brincadeirinhas assim, né? Os jovens, assim, na cantina, o irmão fala uma coisa, e não, irmão, isso aí está na lei. Está na lei, isso, né? Quem fala isso é porque é ele que está na lei. Entendeu? Porque quem está na graça não faz isso. Entendeu? O cara que fala assim para o outro, pô, Darwin, isso aí que tá falando, pô, isso aí, pô, está na lei, hein, cara? Então, é esse cara aqui que está na lei. Porque quem está na graça não fala isso. Amém? Porque a lei de Deus, gente, a Bíblia está aqui escrita, mas a lei de Deus ela é universal. Tanto que Paulo fala, tem gente que nunca leu a Bíblia, não conhece a Bíblia, mas obedece a lei. É melhor do que aquele que conhece e não obedece. Fala dos gentios. Então a lei de Deus é universal. Aqui é só vamos dizer assim, sintetizado para nós. É uma janela para a eternidade. Aqui diz como o mundo foi feito. É tudo. Mas todos os princípios, a lei da semeadura, aquilo que semear você vai colher, todos esses princípios, a lei é universal. Então, quando é que você usa a lei? A lei é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida maldito. É um estilo de compensação. É assim que o diabo faz com a gente. Aí você pensa assim, já faltei 2 cultos, eu preciso ir para dizer alô para o pastor, aí depois eu posso faltar mais 2. Esse é o estilo da lei, entendeu? É um conjunto de regras de compensação. A lei cansa, a lei desgasta. Uma pessoa na lei ela não dura muito tempo na igreja. Quem faz a obra pela lei vai tentar fazer o melhor e vai descobrir que em pouco tempo não está conseguindo fazer o melhor e depois vai acabar fazendo o pior e depois não vai fazer nada porque vai sair porque está cansado. Sim ou não, gente? A graça é inconsciente. Lembra quando você se converteu que você parecia um louco? Tu entrava nas bocas de fumo. Eu me lembro aqui quando a gente começou aqui, né? A gente foi dando folheto, aí você vai dando toda a graça, né? A igreja ali, a gente dando folheto, aí de repente, quando eu vi, tinha um garoto assim olhando, aí eu dei o folheto para ele, aí ele largou, ele estava com uma pistola, eu falei, acho que eu estou num lugar estranho aqui, né? Aí entrei aqui, de repente eu vi,
Entrei dentro da boca. Estava sentado, só entra ali. Aí eu entrei assim. Aí eu falei, pode botar isso aí. Aí toma o folheto aí. E tal. Falei, ó, vocês aqui, a igreja começou lá embaixo. Aí tal. Falei, aleluia, Senhor, estou aqui na graça. Né? Já estava lá dentro, gente. Eu passei pela porta, de onde só entra, entendeu? Porque a graça é assim, né? A graça, se Deus me levasse, seria pela graça, né? Mas a graça, aqui no Tuiuti, na época que tinha tráfico, é bem efetivo aqui. Então, assim, boca de fumo. A graça é assim, quando você se converteu, como é que você era? Falava na rua para todo mundo, né? Hoje não, hoje o diabo encosta ao lado. E não, você vai incomodar. Fala não. E, mas também você pecou ontem, você vai querer pregar, falar de Jesus para as pessoas? Olha a sua vida. Estudei o sistema da lei, essa compensação. Na graça é meio que quase que inconsciente, né? É o primeiro amor. Já viu apaixonado? Como é que é? Já viu como é que é apaixonado? Apaixonado é como se fosse um paralelo com a graça, né? Porque na graça você encontra a paixão. E na paixão você tem a graça. Como é que é o apaixonado? Aí ele fala, não, mãe, deixa que eu vou à padaria hoje. Filho, vai à padaria, mas a padaria é tão longe, 4 quilômetros. Eu vou para você, mãe, vou andando. Porque ele sabe que a menina que ele está afim está lá na padaria. O garoto não lava uma louça em casa, não vai nem no quarto pegar a sandália da mãe. Mas na padaria, 4 quilômetros ele vai. Por quê? Está apaixonado. O fato não é que você está cansado ou não na obra. O fato é o quanto não apaixonado você está. Não é verdade? Está faltando paixão. O caminho da paixão é a graça. A gente faz qualquer coisa, não é? Atende todos os telefones. Deixa comigo, eu atendo. Farmácia. Porque acha que é ele ou ela, não é assim? Na graça, gente, você sabe uma pessoa na graça? Né? Eu penso assim, eu já decaí da graça muitas vezes, né? E tem que vigiar. Todo dia a Bíblia fala. Eu já dei aqui qual é o segredo para não cair da graça. A Bíblia diz, Jesus diz, aquele que quiser me seguir, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e diariamente, ou seja, dia após dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando que eu decaio da graça? Quando eu olho para mim. Quando eu deixo de me negar. Aí o diabo fala, então é com a gente aqui. Aí ele começa a usar você contra você mesmo, as suas atitudes, e você decai da graça. Quando eu olho para Cristo, só para Ele, eu sigo. Entendeu? Essa é a diferença. Então, o diabo quer usar os seus defeitos, suas falhas. Ele é claro, é o papel dele. Ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite. É quando acorda, é quando vai dormir. Mas na graça não. Na graça a gente anda em alegria. Na graça a gente anda em vitória. Na graça a gente olhar para o alto e sereis iluminado. Na graça é assim que funciona. Então a gente vai olhando para Cristo e vai recebendo a vitória. Então quando a gente se converte, é meio que inconsciente, não é? A gente vai tranquilo. Gente, não tem coisa pior do que consciência de si mesmo. Tem coisa pior. Por exemplo, eu vou entregar, que teve um dia, irmãos, né, que eu vim com um sapato diferente do outro aqui, preguei aqui. Só quem estava na comissão de frente aqui percebeu. Diferente, era um marrom escuro e um marrom claro. Eu falei, meu Deus, por quê? Com o João Gabriel, não pode fazer barulho no quarto. O bebê está no meu quarto. Eu vou lá, Sandra. Psh, aí eu abro a porta. Aí eu olhei esse, peguei e fui com o sapato trocado. Misericórdia, né? E pela graça, Deus me sustentou aqui. Foi o melhor culto do ano, né? Mas olha só, você já pensou? A pessoa, sabe que a pessoa que está emagrecendo e as calças começam a cair? Sabe a pessoa que tem, aquela pessoa que vem com a consciência da roupa que está usando o tempo todo? Chega a ser feio, né? A mulher sabe bem, a roupa que você saiu está incomodada. É um inferno, não é? Então, aí fica assim, ó, aquele brinco. A blusa aqui vai torta. Aí, oi, gente. Parece um ET. Porque ela não está à vontade, não é verdade? É isso, gente. A lei é isso. Você fica se examinando com a consciência de si próprio, o tempo todo preocupado com o sapato que vai arrebentar. Oi, gente. A sola está arrebentando. É um inferno a vida assim, sabe? E muitos estão vivendo esse inferno hoje aqui. E tem dias que a gente vive esse inferno quando a gente para de olhar para Jesus e olha para si mesmo. E não tem nenhum lugar na Bíblia que manda você amar a si próprio. Nenhum. Não tem nenhum lugar na Bíblia que manda você avaliar as suas decisões. Isso é o sistema da lei. Tem sim, na lei. Pastor, então, quero terminar aqui agora. E a questão de libertação, pastor? Agora eu estou confuso.
A Bíblia diz, inclusive nós temos um curso de libertação. Eu procurei aqui trazer isso para interpretar para você da forma que o Espírito Santo trouxe para mim. A Bíblia diz, tem Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da obediência, não é? E as maldições decorrentes da desobediência. A Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que fazem a coisa certa. E amaldiçoa até a 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. Sim ou não? Isso é lei. Isso é lei. Pastor, mas como é que a gente fala lá no curso e tudo, que a pessoa está presa numa área de maldição? Está presa. Por quê? Ela está na maldição. A gente está trabalhando para libertar, faz um atendimento, tudo isso para tirar ela da lei. Vocês estão entendendo? Por que a reação de uma pessoa que foi estrupada e de uma outra também que foi estrupada, uma, ela se converteu, esqueceu o seu passado, acreditou na graça de Deus, é diferente de uma outra que fica presa. Essa pessoa casa, não consegue ter um relacionamento, o casamento dela está indo pelo ralo, porque ela está presa numa atitude do passado, porque lá ela acha que Deus não amou, então ela está tentando compensar isso, aquilo. E aí, qual é o nosso papel? É levar a graça de Deus até lá. Amém? Tanto que muita gente fala, você vê Jesus nesse tempo? Você consegue ver Jesus nessa área? Então, essas coisas não se contradizem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque se eu estou na lei, é exatamente isso que vai acontecer. A maldição vai se cumprir a 3ª e 4ª geração. Eu posso redimir minha família, eu posso orar pela minha família, eu tenho autoridade pela minha família para orar, para redimir. No entanto, quando eu recebo a graça, por isso, gente, eu vou ficar pregando aqui quase 6 meses só para você acontecer uma coisa com você. Você recebeu o que eu estou pregando. Porque a gente recebe, assim, é bonito, no amém, tudo, mas é receber aqui dentro, amém? Porque aqueles que receberam o dom da justiça e a graça de Deus, são esses que Deus vai fazer a diferença. Então, na verdade, não existe trevas na sua vida, existe ausência de luz. Não existe trevas, existe lei. Não existe lei, existe ausência de graça. Amém? A Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. Se Cristo é a graça de Deus é o resultado daquilo que Ele fez por mim. Graça e gratidão é praticamente a mesma coisa. A gratidão, o que é? A gratidão, a graça é o resultado da revelação que eu tenho da gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Então, a graça é o combustível que me leva a andar fazendo a coisa certa sem nem eu perceber. Amém? A graça me leva lá para um traficante dar um folheto que o medo e a lei nunca me deixaria, porque eu chegaria lá, não. Perigoso, lei. Depois das 10, lei. Bom, eu não estou dizendo que você tem que ser inconsequente, você deve orar, mas a graça de Deus vai fazer você fazer coisas loucas. Amém? Pela graça. Vai fazer você dar uma oferta que você nunca deu. Vai fazer você ir pregar para um cara que ninguém prega. Vai fazer você enfrentar um gigante, como nós vimos no vídeo, que ninguém enfrenta. É a graça de Deus. Tudo é pela graça. Então, quando nós temos a revelação da graça de Deus, a nossa vida muda. Né? Então, Deus está olhando a sua motivação. Muita gente fica um tempo, vira um passageiro. Por quê? A motivação não era pura. Romanos 4, abre rápido, 3 a 5, por favor. Romanos 4, 3 a 5. Nós já lemos isso, eu quero repetir aqui, uma outra vez, porque o segredo do aprendizado é a repetição. Para a gente não perder o costume, vamos praticar, amém? Vamos praticar? Enquanto você está abrindo aí, diga assim, na lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Mas na graça, tudo depende de Jesus e do que Ele realizou na cruz. Diga, a lei exige justiça. Diga, a graça concede a justiça. A lei diz, faça. Mas a graça diz, eu faço por você. Tudo com a lei tem a ver com você olhando para você mesmo. Diga, tudo com a lei tem a ver com eu olhando para mim mesmo. Mas tudo sobre a graça tem a ver comigo olhando para Jesus.
Amém? Não faça mistura. A gente tem uma expert em misturar a graça e a lei. Todo mundo já abriu aí? Diz assim: pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Amém? Ele foi justificado. Ora, aquele que faz qualquer obra, eu gosto mais da tradução. Deixa eu pegar aqui a tradução que a gente... 4:3 diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas sim como dívida. Tá certo? Mas ao que não trabalha, porém crê, diga assim, o que não trabalha, porém crê. E o que não fez nada, mas creu. E só fez fruto da sua fé. Mas ao que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém? Qual que foi justificado aqui? O que trabalhou ou o que não trabalhou? Hein? Tem gente ficando com raiva. Pastor, não é possível, pastor, não. Agora ninguém vai mais orar na igreja, pastor. Ninguém mais vai no monte, pastor, você está acabando com... Não, irmãos, não é desse jeito, não. Né? Sabe por quê? Porque quem ama não nega nada. Lembra do apaixonado? Vai até 4 quilômetros, rindo à toa. Amém? Você tem que viver na graça. Então, o que ele está dizendo é o seguinte aqui, olha só, que o nosso... Gente, é muito difícil, eu sei, para quem foi criado na lei, pelos pais e tudo, meritocracia, se você fizer isso, você merece, se você não fizer, não merece. É difícil para você, eu entendo, eu compreendo, é difícil para você ser cara de pau o suficiente para dizer, então tá bom, vou receber tudo, aleluia. Faça isso, cara. Amém. Amém. Você não precisa, a gente canta tão bonito. Eu não preciso provar nada para ninguém. Sai daqui já querendo provar. Você quer provar para mim que você é uma benção? Quer provar? Né? Só canta, né? Por isso que, olha, eu já falei isso. Inclusive eu coloquei isso no meu livro. Os 3 lugares que mais tem mentira na face da terra são os comerciais. Venha para o banco tal, o banco da sua vida. Só ligar para o 0800 você vai ver se é o banco da sua vida. A sua vida de fazer você ficar com raiva, nervoso, sair da graça, né? É terrível esses comerciais, não é? Ou então no funeral, já viu funeral? Aí tá lá aquele cara, aquele velho que fez, aprontou, fez um monte de besteira com 4 mulheres. Ele foi um homem bom. Quando morre, todo mundo é bom, já viu? Não é? E na igreja também, é 3º lugar. Né? Todo mundo canta aqui, Senhor. Né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Entrego tudo por ti. Não entrega nem um cheeseburger ali pro irmão. O irmão tô com fome e não dá nada. A gente é assim, né? Eita lugar para mentira, né? 3 lugares. Tem que ver, né? É interessante, né? Eu não preciso provar nada para ninguém. Hã? Eu preciso, mas é a mesma coisa, né? Para mim, eu tô indo mais profundo. Eu achei que eu estava engraçado, agora que eu entendi que vocês estão rindo, né? Mas a gente quer ser reconhecida porque a gente quer provar alguma coisa, sim ou não? Ah, bem, glória a Deus. Né? E aí, quer ser amado por Deus, olha aqui, escuta o que eu vou dizer. Não tem nada que você possa fazer que vai aumentar o amor de Deus por você. Nem tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer que vai diminuir o amor dele por você. Ele te ama e pronto. Amém? Você pode receber isso? Diga, eu recebo. Amém? Porque a gente tem dificuldade de receber. Aí sai daqui o diabo. Para todo mundo, para você não. Você, miserável. Você que fez aquilo. Você que pecou. Você que só chega atrasado no culto. Esse é quase que eu ia gostar também, mas não, brincadeira. A gente tem a tendência de ser meio juiz, né? Fala, ô irmão, e tal. Não adianta pastor que pega só com o cajado, ó, aí fica batendo no povo, batendo, isso acontece, o povo não aguenta, vai embora. Fica tentando ser reconhecido, vê que não vai conseguir e não aguenta. É porque pela graça, amém? Diga para o teu irmão, estou na graça. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim, enquanto a misericórdia é o livramento do castigo merecido. Diga aí. Enquanto a misericórdia é o meu livramento do castigo que eu merecia, a graça é o favor imerecido. Amém? A bênção só é bênção se você não merece.
Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 15, 10. Paulo diz assim, é a última leitura. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Isso é demais, né, gente? Sabe por quê? Paulo estavam combatendo Paulo, que ele não andou com Jesus fisicamente, que ele não era o cara. Paulo demorou 13 anos para ser reconhecido pelos apóstolos que andaram com Jesus, e a Bíblia fala que estenderam a destra da comunhão 13 anos. Mas Paulo podia cantar, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Né? Sim ou não? Aí quando ele chegou com os grandes apóstolos, estou conseguindo. Quando ele chegou com os grandes apóstolos, ele falou, olha, sinceramente, não me acrescentou em nada. Não é que ele disse que os apóstolos não eram bons, mas ele falou, estou no mesmo nível, entendeu? O que eles falaram, Deus já falou comigo. Amém? Paulo falou isso, gente. Eu tive com eles, mas para mim, olha, não me acrescentou em nada. Falaram tanto, sabe? Você vai no seminário de libertação, vem o irmão lá da Conchinchina, de longe, pregar, é o pastor que cospe fogo, aí você chega lá e fala, e na minha igreja eu ouço tudo isso. Não é que está menosprezando, parabéns para ele, mas Paulo já estava recebendo. Então Paulo aqui, ele se defende, ele fala, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Significa que para alguns pode ser em vão. Lembra do buraco na caixa d'água? Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Está falando dos apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Então, quem é que trabalha? Quem tem a graça ou quem não tem a graça? Quem tem a graça. Amém? Fala assim, sem graça é uma desgraça. Fala assim, só tem graça com a graça. Fala, a graça é de graça. Já foi tudo pago. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, não há problema entre graça de Deus e libertação. As duas coisas andam juntas. A área das pessoas que não tiveram revelação da graça de Deus são as áreas onde a luz, que é Jesus, não iluminou. A luz, ela dissipa as trevas, sim ou não? Libertação é a mesma coisa que numa noite escura você, mesmo que seja uma noite de luar, você abre a janela do seu quarto escuro e aquela luz da lua entrar e clarear o quarto inteiro. Não há mais trevas. Imagina o sol, que é Jesus. Quer falar do sol da justiça, né? Imagina, fiz uma comparação pobre com a lua. Então, gente, não existe. Então, a área de libertação é a área onde você não recebeu luz da palavra de Deus. Amém? Luz da graça de Deus. E toda obra, a Bíblia fala, fé sem obra é morta. Toda obra, ela só pode acontecer proveniente de fé. As pessoas estão fazendo ao contrário, querem ter obra para ter fé. No mundo eu quero ver para crer. Com Deus não, é o quê? Eu quero crer para ver. Então, não existe uma pessoa que anda na graça e não tem obra. Por quê? Porque se ele anda na graça, ele vai ter obra. Por quê? Porque a obra é a consumação da sua fé. Porque a fé sem obras é morta. Então as pessoas não precisam se preocupar, porque eu estou pregando sobre graça, que a igreja vai parar de trabalhar. Olha a graça que está no sobre louvor. Perceberam? Já tem um mês, mais ou menos, que Deus derramou uma graça. E os irmãos resolveram estar ensaiando mais no próprio domingo. Então, não é porque eles estão trabalhando que vê, é porque eles, pela graça, né, receberam uma revelação, uma direção, e Deus está fazendo. Amém? Agora, o que seria a lei? Pastor, já ficou bom. Agora a gente quer descansar, então a gente agora vai chegar só, vamos voltar, vamos chegar só mais tarde. Isso é lei. Entendeu a compensação? A lei é você ler alguma coisa na sua mente, que é racional, e aí ter umas ideias ali que o diabo vai te pegar. A graça é você olhar para Jesus e ser iluminado e ser ousado. Amém? Aleluia. Abaixe sua cabeça, deixa eu orar por você. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu vou continuar falando sobre acusação, vou entrar bem mais a fundo sobre esse ponto no futuro. Mas você está aqui nessa manhã, eu quero orar para aqueles que estão, orar principalmente para aqueles que têm dificuldade de ter paz. Quem não tem paz é porque ainda não tem desfrutado da graça de Deus. Quem não tem paz está vivendo na sua lei, sua própria lei. O sistema da lei não é só a Bíblia, é um sistema de compensação.
é um sistema de tentativa de reconhecimento, é um sistema de tribunal. E eu quero dizer para você, você não está mal com Deus. Se você é filho, Deus não está mal com você. Porque a base do seu relacionamento com Ele não é aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é aquilo que Ele fez com você. E aqueles que receberam a graça de Deus e o dom da justiça serão transformados. Você não é só perdoado, você é perdoado e justificado. Amém? Eu sei que o diabo, talvez algumas pessoas te olhem por aquilo do que o pecado diz que você foi, o seu pecado no passado, mas Deus não te vê dessa forma. Jesus morreu por você, os seus pecados foram apagados. Deus te vê como justo, porque quando Ele olha para você, Ele vê o seu filho. Por isso, que tudo que você fizer para Ele, toda a glória será para Ele, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se toda a glória é dele, então toda a obra também tem que ser dele. Bote a mão no seu coração e ore comigo. Antes de você orar, entenda que Paulo nem orou por crescimento de igreja, porque ele entendia que o crescimento é algo natural. Ele regava e plantava, mas é Deus que cresce. Agora, uma coisa que Paulo sempre fazia, ele orava por revelação. Paulo orava por revelação. Eu quero orar por revelação na sua vida. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso bote a mão no seu coração, na sua mente, nos dois. Mas diga assim, Senhor, me dá a revelação da tua graça, Senhor. Diga assim, eu sei que a tua graça está sobre a minha vida, Senhor. Mas me dá revelação, Senhor. Vai me lavando, Senhor. Vai me mostrando, Senhor. Qual área da minha vida ainda está debaixo da lei? Faz a sua oração, vai repetindo. Senhor, me mostra, Senhor. Te peço também, Senhor, me dê forças agora, Senhor. Diga que a tua graça me ajude e me leve a não olhar para mim mesmo, Senhor. O inimigo sempre procura que eu olhe para mim, mas o Senhor sempre procura que eu olhe para ti. Eu recebo, Senhor, o dom da justiça e da graça de Deus na minha vida agora, mesmo sem trabalhar, mesmo sem merecer, mesmo chegando depois. Eu não vou mais ficar me comparando. Chega dessas comparações malditas. Eu sou filho, assim como Jesus, porque Ele abriu a porta para que eu também seja co-herdeiro com Ele em tão grande salvação. Eu me liberto agora. Diga, eu me liberto agora da maldição da lei e entro na graça de Deus. Recebo esse grande amor contra tudo e contra todos que se opõem à sã doutrina do amor de Deus pela minha vida. Eu recebo diante de Deus como filho. Eu não sou menor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Eu simplesmente sou teu filho amado. Filho amado. E eu recebo, tomo posse de todas as bênçãos decorrentes do sacrifício que já foi pago, da obra de Cristo. Eu tomo posse, tanto para minha salvação, mas também para minha santificação. Eu oro e recebo. Estou na graça, Senhor. Me ajude, Senhor, a olhar só para Ti. Eu oro em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia.